do Lesson Teaser Day! E aí, meu povo do Lesson Teaser Day, tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para passar, dessa vez, uma lição, a primeira do quarto trimestre. Muito bem, meu povo. Daniela, qual é a capa da lição do quarto trimestre, Daniela? Para o pessoal comprar, né? Lembra do Projeto Maná, meu povo? Tem que comprar a lição. A lição é o nosso de jejum matinal, é onde você come e passa bem o dia todo, né? Tem que estar com Deus e tem que estudar a lição. A lição é a primeira, a number one do quarto trimestre. Qual é ela, Daniela? Atrações fatais. Atrações fatais. Gente, nesse mundo tão sedutor, cheio de atrações fatais, será que a gente está usando o colírio certo, que é o colírio do Espírito Santo? Será que nós estamos dando atenção à palavra de Deus, ao conselho dos pais? Como será que você faz para evitar as atrações fatais desse mundo? Vamos descobrir agora, então? Lê para nós o texto-chave, Daniela. Tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Um dos nazireus mais famosos de toda a história, meu povo. Quem é? Sansão. Sansão, um homem forte, meu povo. Olha, os pais não podiam ter filhos. E ele foi e veio como uma bênção para o seu povo. Os filisteus dominavam naquela época toda aquela região, meu povo. E aí, dominando, roubando as colheitas, fazendo tudo de mal. E Deus, mais uma vez, proveu para o povo um libertador, né? Depois de Gideão ter morrido 50 anos depois, o povo ainda continua perdido, em idolatria, longe de Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso, é o Deus da segunda chance. Proveu mais um libertador, um grande homem. Já desde criança, o anjo apareceu para Manoá, não é? E explicou, olha, a regra é o seguinte, um garoto será nazireu, ele não pode comer comidas imundas, nem tocar em nada imundo, não pode tomar bebida fermentada, alcoólica, e nem passará tesoura no cabelo, navalha, faca, seja lá o que for, não pode cortar o cabelo. Meu povo, um voto muito bonito, um voto de nazireu. E aí eu fico pensando, será que nós adventistas não somos nazireus? Afinal de contas, a gente não come comida imunda, não bebe bebidas alcoólicas, né? E tem um voto para com o Senhor, né? No caso desse garoto, desse grande homem, para salvar o povo dele, ele não poderia fazer o quê? Quebrar o seu voto com Deus. Mas aí diz que a mãe pegou, se preparou toda, também ela fez a mesma coisa, viu, gente? E olha, como é importante uma mãe se preparar, fazer um pré-natal para ter uma boa criança, né, meu povo? E aí o menino nasceu, meu povo. Mas aí é o seguinte, esse menino não seguia muito o conselho dos pais. Meio rebeldezinho. Ele cresceu forte, mas diz que a força de Sansão não estava em seus cabelos, meu povo. Ele era um jovem, um rapagão e tudo, mas diz que não era a compleição física dele, não era dos músculos dele que vinha a sua força. Então, meus povos, nós vamos tirar algumas lições daqui. Primeiro, que nós temos que usar os nossos dons para Deus, né? Cada um de nós é dotado com dons. Essa lição é muito fácil para passar para os adolescentes. Você pode focar, por exemplo, nos dons, né? Deus te dá um dom espiritual. Não diga você que não tem um dom, porque geralmente você tem pelo menos um dom, né? E você tem que usar, seja cantar, seja pregar, seja ser diácono, seja tocar algum instrumento, né? Usa o teu dom para a honra e glória de Deus, meu povo. Que outra coisa que a gente pode falar? Manoá, né, que era o pai dele, e a sua esposa, que não falam o nome da mulher dele, né, que é a mãe de Sansão, mas diz que eram servos de Deus que ensinaram o caminho que a criança deve andar, né? E Sansão, quando ficou grande, meu povo, teve um problema. Gostava muito de ir no terreno do inimigo, vivia lá na terra dos filisteus. Diz que ele foi para Timnate, encontrou uma moça, ficou apaixonado, falou para os pais que queria casar porque ela agradava os olhos dele. Meu povo, quantas vezes a gente vê uns adolescentes aí que fica procurando fora do arraial dos santos, né, para ter relacionamento? E a Bíblia diz que a gente não deve se unir com julgo desigual. O que Deus disse para o povo?
não se mistura com outros povos, vocês vão praticar idolatria, vão fazer a mesma coisa que os outros povos. Ah, pai, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu estou encantado, meu coração. E aí acabaram se casando. Meu povo, a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, que entre o crente e o descrente, entre o crédulo e o incrédulo, entre Deus e o Belial, que é o mal, né, que é o inimigo. Meu povo, é por causa dessas misturas que Israel estava sofrendo faz tempo por causa dos seus inimigos. E Sansão, por ter uma grande força, se achava, né? E aí a gente tenta falar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, que não é para procurar fora do arraial, procura na igreja, tem tanta gente bonita, tanta gente legal, mas eles acabam querendo fazer sua própria vontade, ou seja, não tendo domínio próprio, né? Não fazia a vontade de Deus, seguir os princípios, e casou-se. Meus irmãos, no primeiro dia lá que ele casou, já arrumou uma afronta, uma confusão por causa de um enigma, né? Ficou com raiva, né? Porque a primeira esposa dele já o traiu, o que já se era de esperar, porque fica se envolvendo com outros povos que não têm os mesmos princípios, os mesmos costumes, né? E a pessoa, você se arrumar todo dia, todo bonitinho, para ir no sábado para a igreja, aí a pessoa diz, não vou, hoje eu quero ir para uma feijoada, eu quero ir jogar futebol, eu quero ir para o shopping. E os teus filhos? Tu já pensou como seriam os teus filhos? Um filho quer ir fazer uma coisa, tu quer que o filho vá para a igreja, quer que seja desbravador, quer que seja aventureiro, e o menino, na hora que a mulher disser que quer ir para jogar futebol, quer ir para a piscina, no dia de sábado, a pessoa, não há comunhão, gente. Você tem que procurar alguém que seja, que professa a sua mesma fé, tenha os mesmos princípios. Pois ele pegou, foi embora. Quando ele voltou, depois passou a raiva dele, virou a cabeça, ela já estava casada com outro. Eita, ele ficou nervoso, tocou fogo em toda a plantação dos filisteus, aí mataram a mulher dele, tocaram fogo na casa. Gente, foi uma confusão danada. Sabe por quê? Porque Sansão não ouvia conselho de pai e mãe, gente. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem, meu povo. Vocês vão ver que essa história vai acabar mal para Sansão, porque não ouvia conselho de papai e mamãe. Para você, adolescente, ouça conselho de pai e mãe para você ser feliz, para você chegar a ter cabelos brancos, ser uma pessoa feliz aqui na terra. Sansão, ele não podia tocar em carne imunda e tudo. E nessa história do enigma, ele foi lá comer o mel de um animal que estava morto, de um leão. Ou seja, tocou em defunto, em cadáver. Comeu onde estava animal impuro, que você não pode comer. Todo mundo sabe a regra de animais puros e impuros, né, meu povo? Né? Os animais puros são aqueles que têm escamas, né, e barbatanas, tipo os peixes, né? Esse tipo de peixe. Os animais que você pode comer tem que ter a pata fendida, né, dividida em dois, e tem que ruminar, tem que ter as duas características, né? Passou disso, você não pode comer, meu povo, né? Não pode comer urubu, não pode comer porco, não pode comer camelo, né? Animais impuros. E Sansão, vivia quebrando os votos que ele tinha com Deus do seu nazireu, né? E aí, para completar, ele foi morar mais uma cidade filisteia, lá onde tinha vinho, meu povo. Olha só, e quem morava lá? Dalila, mais uma vez se apaixonou por uma filisteia, por alguém do povo, idólatra, que vivia longe dos seus princípios. Meu povo, nós cristãos, nós temos que viver pautado nos nossos princípios, né? Por exemplo, cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E Deus fala, quer comais, quer bebais, façais tudo a vontade de Deus. Vontade de Deus, e tudo para a honra e glória de Deus, meu povo. Ele disse que ele foi pegar, olha, ele não dominava suas paixões. Será que a gente não conhece muita gente aqui que não está dominando suas paixões, está sendo dominado, não tem domínio próprio, não tem temperança, não tem os frutos do Espírito Santo? Ele disse que foi ficar com uma prostituta na cidade de Gaza. O povo soube, sabe o que o povo fez? Cercou a cidade todinha, meu povo. Fechou. E ele, de noite, ouvindo a voz do Espírito Santo, sabia que tinha pecado, vivia brincando com o pecado. Gente, cuidado quem brinca com o pecado, porque uma hora o pecado, te pega, meu povo. Ele pegou... Se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. O pecado ele é bom, mas as consequências que são terríveis. O salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Ele estava brincando com a morte, meu povo. Nesse dia ele pegou uns pesados portões gigantescos, carregou nas costas, levou para a colina. E o povo sempre tentando, os filisteus já querendo vingança, né? Vocês souberam que Sansão um dia,
ele foi traído pelo povo dele? Porque depois daquela confusão que ele tocou fogo em toda a plantação, os filisteus foram lá, pegaram 3.000 soldados e disseram assim, olha, a gente quer ele. Aí o próprio povo dele entregou ele. Sabe? Às vezes o povo de Deus tinha que ser mais unido, principalmente para a causa de Deus, para pregar o evangelho, para falar de Deus em toda a nação, tribo, língua e povo. Entregaram ele com cordas novas, ele pegou, arrebentou as cordas, todo mundo sabe, pegou uma queixada de jumento, meu povo, matou 1.000 homens naquele dia com um pedaço de osso. Um pedaço de osso. Meu povo, veja bem, diz que toda vez que Sansão fazia esses milagres, essas coisas grandiosas, diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. Não era assim, o cabelo dele que dava força, é que toda vez Deus podia usá-lo. Gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo que a gente deve comer, beber, é para a honra e glória de Deus, para que Deus possa habitar em nós. Mas Sansão vivia dominado pelo apetite, meu povo. Meio desviado. Ele era desviado, ele era intemperante. Intemperante é a pessoa que não tem equilíbrio nas coisas. E aí, mais uma vez, cedeu aos encantos de uma mulher do povo. A Deus, que defendia a criança no começo do seu ministério, né? Que foi lá que a criança queria ser dividida no meio e tal. E todo mundo conhece a história. No final, Salomão casou com tantas mulheres que as mulheres estranhas fizeram pecar. Daqui a pouco tinha até sacrifício de crianças, né? A Moloque, a Baal. Ou seja, quando você se junta com pessoas de outros pensamentos, outros princípios, você acaba se contaminando. E Deus proibiu esse tipo de relação. Pois ele foi lá com Dalila, enganou Dalila 3 vezes, e a mulher todo dia, me conta seu segredo, vai lá, me perguntei, vai lá. Me conta o segredo? Não vou contar. Mas me conta o segredo, vai, por favor. Todo dia, o dia inteiro assim, ó, não tem cabeça que aguente. Aí um dia ele pegou e contou, disse, olha, eu sou nazireu desde criança, e olha, o último voto que faltava ele quebrar, viu, meu povo? E aí disse que ele contou que tinha que cortar os cabelos dele. Pois ela pegou, mandou um cara vir de noite, ó, cortou. Tu imagina, a Daniela ficou chateada, tu imagine Sansão, hein, gente? Quando ele acordou, que ele pensou, que vivia brincando com o pecado. Um dia o pecado, ó, te pega, meu povo. Já era. Furaram os olhos dele, fizeram ele de palhaço, fizeram ele de zombaria, levaram para o templo de Dagon, que era tipo um Netuno, era metade homem e metade peixe daqui para baixo, né? Era uma espécie de sereio, de Netuno, sei lá, essas coisas, essas mitologias gregas que o pessoal inventa, esses deuses falsos, esses deuses vãos. E aí diz que Sansão foi humilhado durante um bom tempo. Só que o pessoal não percebeu que Sansão estava recobrando as forças, se arrependeu, esse tempo foi um tempo para ele. Irmãos, quando Sansão... refletir. Sabe que quando Sansão ficou cego, foi que ele começou a ver as coisas? Será, gente, que tem muita gente aí que está cego, está precisando pedir o colírio, que é o Espírito Santo, para que você possa enxergar o pecado, parar de ir atrás de coisa mundana, parar de ouvir música mundana, parar de fazer coisas que não são princípios de Deus? Será que não está na hora de você também se dominar, né? Ter controle sobre suas paixões? Cuidado, meu povo, o salário do pecado é o quê? É a morte. E por Sansão não seguir os seus princípios, sabe o que aconteceu? Pois é, toda essa humilhação perante o povo. E o povo estava falando mal de Deus, falando um monte de coisa, e nessa hora Sansão fez uma oração. Sansão disse assim, Senhor, esteja comigo mais uma vez, faça que eu possa me vingar. Diz que Sansão se segurou nas 2 colunas que ficavam debaixo do teto, de lá que se aglomerado um monte de gente para zombar de Sansão, zombar do Deus de Sansão. E nesse dia ele pegou, diz que nesse dia, pela morte dele, olha só, não ouviu pai e mãe, né? Não teve longos dias, né? E aí o que aconteceu? Parece que ele conseguiu ainda reinar no máximo 20 anos lá em Israel. Na hora que ele fez isso, ele matou mais gente na morte dele do que quanto estava vivo, né? E aí, qual a lição que a gente tira, meu povo? Que você tem que ouvir pai e mãe, ouvir seus conselhos. Os pais são sábios, já tem mais experiência do que você, sabe o que é bom para ti. Ouça os seus pais para que você seja sábio. Use os teus dons para a honra e glória de Deus. Seja temperante. Domine suas paixões e você terá sucesso na vida. Espero ter ajudado todos vocês. Um forte abraço. Tchau, gente!